Transduson, um completo centro de diagnóstico avançado. Conta com moderna infraestrutura, oferece exames de ressonância magnética. Consulte agora mesmo. WhatsApp 11 96396 4898. Saiba mais. Transduson.com.br. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Olá. Mais uma vez, obrigado pela audiência. É sempre uma honra fazer o programa Acreditare aqui na Connect TV. Vai ao ar toda terça-feira às 20 horas. E você pode assistir pelo YouTube, pelo app, por qualquer mídia social. Basta seguir a gente. Eu sempre trago pessoas que têm história para contar e hoje não vai ser diferente, hein? Eliana Badaró, uma advogada, vai falar um pouquinho com a gente sobre direito no trabalho, por que ela escolheu essa profissão que é tão nobre, tão bonita, e a gente está vendo. Eliana, bem-vinda, muito obrigado. Obrigada pelo convite. O programa. E a gente tem visto isso aí agora com essas eleições, o quanto a gente precisa de advogado para explicar as entrelinhas. É verdade, é verdade. Como existe entrelinhas, e você fica numa situação, e o país está vivendo um momento que você não sabe em quem acreditar mais, né? É tanta fake news para lá, para cá, que você fica atordoado. Mas quem está falando a verdade agora, né? Infelizmente, isso faz parte da natureza humana, e o advogado, desde que o mundo é mundo, sempre existiu alguém com um perfil, com uma característica de defender outro alguém e empunhar a bandeira de ser advogado, de proteger, de querer possibilitar ao outro uma dignidade maior na Sim, vida, com certeza, na sociedade. Eliana, as empresas, quando te contratam, elas sempre esperam por milagre, ou você já está vacinada para essas situações de ter que orientar a pessoa a fazer o certo? Isso é todo o tempo. As empresas, algumas realmente esperam milagres, soluções milagrosas, e isso infelizmente não existe. Existe a análise da circunstância, a aplicação da lei e verificar o que é possível e o que não é possível. O melhor, o ideal é a prevenção, é o empresário se adequar à norma e não correr riscos. Sim. Ou fazê-lo de uma forma pensada, ver os prós e os contras. Porque, às vezes, o empresário não tem aquela possibilidade imediata de cumprir uma norma. Então, o ideal é que ele consulte um profissional da área, qualquer área do direito, para verificar o que ele pode realmente fazer, como que ele deve se enquadrar o mais rápido possível. E fazer um plano, né? Um plano de ação para ir planejamento. Aos pouquinho, né? De como resolver Não aquilo. digo aos pouquinhos, porque no direito às vezes não dá tempo. Não né? dá tempo. É necessário que o empresário, ao ter a atividade primordial dele, ele saiba o que ele está executando. Agora, todos contratam. Né? Qualquer empresário, além dele, ele vai ter um corpo de funcionários ou de pessoas que ele precisa para tocar o negócio. Porque o empresário, ele pensa, ele quer vendas, ele quer crescer, e ele precisa de colaboradores. Mas ele precisa ter uma estratégia também para ter esses colaboradores. Jurídica e contábil. Sim. E de segurança do trabalho. Né? Sim, com certeza. Essas áreas são muito relacionadas, interligadas. Então, é necessário que o empresário ele tenha um bom profissional da contabilidade para fazer orientação,
E não menos importante é o advogado e a segurança do trabalho. Sim. Porque por poucas coisas ele vai responder. No TST, em pesquisas recentes, qualquer pessoa pode consultar o site e ao verificar as demandas judiciais, muitas são rescisões indiretas, contratações inadequadas, não existir um plano de carreira dentro da empresa. Então isso, infelizmente... Que legal você ter tocado nesse assunto, que a gente percebe que as empresas, elas têm uma grande dificuldade de fazer plano de carreira, porque muitas vezes elas têm uma negativa do sindicato. O sindicato quer fazer assembleias para poder resolver aquilo. E isso, às vezes, ela acaba perdendo talentos, ela acaba perdendo bons profissionais exatamente por não ter um plano de desenvolvimento, um plano de carreira dentro daquilo. E o advogado pode ajudar muito nisso. Sim, ele orienta no planejamento estratégico de algumas áreas. Então ele indica, ele até supervisiona se o empresário ou a equipe de recursos humanos está adequada à legislação e possibilita que ele escolha qual é o melhor caminho que ele pode traçar. O advogado, ele não impõe, ele orienta num primeiro momento e a escolha cabe ao empresário. Eu tive um cliente antigo que teve um processo trabalhista e ele perdeu exatamente por conta da descrição de cargo. Olha que interessante. Sim. Porque a pessoa, ela pediu um direito ela era uma recepcionista e ela pediu reivindicação como caixa, porque ela não recebia a diferença do caixa e ela recebia dinheiro. E a empresa negou aquela coisa toda e aí ela apresentou a descrição de cargo que ela tinha cópia no processo e lá tinha receber dinheiro. E aí o ônus foi alto. Foi. Que até então eu não sabia, né, que uma recepcionista para mexer com dinheiro teria que ter esse plus referente à movimentação de caixa. Que interessante. Não, é verdade. Bem verdade que com a reforma de 2017, algumas situações melhoraram para o empresário, né? Aquela demanda, aquela altíssimo proposituras de ações trabalhistas, elas reduziram consideravelmente, mas elas continuam existindo. E há necessidade daquele olhar criterioso do empresário na contratação. O contrato de trabalho, na minha visão, ele é extremamente importante, ele é muito particular e muitas vezes o empresário ele opta por não ter um registro, um vínculo na carteira profissional, pensando nos ônus, nos pagamentos, e às vezes existem modalidades de contratações que se adequam à realidade daquele empresário na contratação de um colaborador com menos risco, né? Com a segurança que a legislação permite. Sim. Que é importante, eu acho que... É fundamental. Hoje em dia... Porque um passivo trabalhista é muito complicado. Que hoje as empresas, quando são vendidas, às vezes ficam bloqueados por 5 anos uma parte da verba que tem a receber por conta de passivos. O trabalhista que tem que esperar cumprir o prazo para depois ele receber aquele dinheiro, que é um risco. Olha, e se eu tiver essa ação, como é que eu vou ficar, né? É real. E é interessante que uma demanda sempre começa com valores assim consideráveis, né, que assustam o empresário. 70 mil, 150 mil, 200 mil, e com pouco tempo... para pagar. Não, pouco tempo de trabalho do colaborador dentro da empresa. É verdade. É 1 ano, 2 anos no máximo, e os pedidos
são altíssimos. É verdade, é verdade. É assustador. Tanto que já virou, para mim, já virou uma fábrica. Tem gente que usa disso, né? Já tem funcionários já que tem essa tendência. Ele é um nos primeiros 3 meses, outro nos 6 e no 9, de 9 meses para frente. Mas da legislação de 2017, com a cobrança, a possibilidade do empregado, se ele perder a parte do pedido, ele deverá pagar os honorários do advogado do empresário, né, do empregador. Uhum. E isso acaba fazendo com que até o próprio advogado do reclamante oriente, pense um pouco e seja equilibrado. A gente vê, estamos vivendo ainda essa pandemia que ainda não acabou, né? Que essa Covid ainda vai e vem, uma história louca, graças a Deus está estabilizada, mas a gente percebe que ainda tem isso no nosso mercado, no nosso dia a dia. E tem muita gente trabalhando ainda home office, de casa. Até que ponto as empresas podem se considerar seguras? Até que ponto essa brecha não vai virar um risco lá no futuro? Eu entendo que é um risco real, porque existe a regulamentação do teletrabalho, mas o home office não. E porque no teletrabalho a empresa ela fornece ao colaborador todos os equipamentos. E no home office, por causa da pandemia, as pessoas se mudaram da empresa para o ambiente doméstico, né? E ele muitas vezes não está adequado em iluminação, cadeira, até o próprio equipamento para aquele trabalho. E ele não tem horário, né? Como é que ele controla aquele horário? Então, é algo preocupante, que ele pode vir a médio prazo, daqui a uns 2, 3 anos, termos um conjunto de ações que vai refletir esse momento que nós estamos vivendo. Eliana, nós vamos fazer um intervalinho e a gente já volta, porque senão a Connect, se eu falar que é o Gabriel, ele corta, entendeu? A Connect TV precisa faturar. Transdução, um completo centro de diagnóstico avançado. Conta com moderna infraestrutura, oferece exames de ressonância magnética. Consulte agora mesmo. WhatsApp 11 96396 4898. Saiba mais. transdução.com.br. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como o nome, Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. Volta hoje com Eliana Badaró, nós estamos falando
E paramos o outro bloco, Eliana. E eu vou voltar no assunto, porque realmente eu percebi que a pandemia já passou de alguma forma, assim, as coisas já estão voltando ao normal, a gente vê shows, teatros, tudo voltando ao normal, mas ainda tem muito funcionário home office. E isso é uma preocupação que eu vejo assim, que uma hora isso vai bater na porta do empresário. Ele pode ter gostado da ideia, fique em casa, porque realmente diminui o custo também da empresa, né? Sim, e é Um funcionário, considerável. um funcionário que não vai no banheiro, não gasta água, não gasta luz. Ele em casa ele tem aquelas despesas lá, com certeza ele reduz um pouco, sem contar o espaço físico que você passa a usar para produção, para outra coisa. Mas eu não, com essa movimentação de governo, sai governo, entra ideia, sai ideia, eu não consigo ter segurança que eles vão manter a regra que foi por uma exceção por conta da pandemia, né? É vantajoso essa modalidade. A grande dificuldade é que ela não está regulamentada. E quando você não tem uma regulamentação, você não sabe para que lado que você caminha. Os entendimentos futuros dos tribunais é que vão dar um norte ou explicar melhor essa situação. Então, nós estamos também na expectativa. Lógico que nós aplicamos a legislação vigente no que é possível, mas a médio prazo, os tribunais vão se manifestar nas causas onde o home office for alegado pelos empregados. Então, isso não está bem definido, não está bem encaminhado. Que é aquilo que você falou, né? Quando você está na empresa, você tem ali o médico do trabalho, você tem o técnico de segurança do trabalho, você tem a equipe de suporte, o RH, você tem o diretor, a administração, o chefe, tudo ali junto com você. Quando você está na sua casa, primeiro, como é que você vai reciclar essa pessoa? De que maneira você vai controlar, né, aquilo? Até que ponto não é uma invasão de privacidade, porque ela na casa dela, você não pode exigir também que ela tenha a exclusividade. De repente aparece um gato, um cachorro, uma criança. Como lidar com tudo isso? Que enquanto estava na pandemia, todo mundo acabava entendendo, todo mundo estava vivendo um momento diferenciado, mas que para a rotina talvez não tenha o mesmo efeito. Existe algo interessante que é, por exemplo, o vale alimentação, né? Boa. A pessoa dentro de casa, o empregador, ele é obrigado ou não a pagar? Pois é. A continuar pagando, já que aquela pessoa ela está se alimentando em casa e não mais na empresa. Esse é um deles. Mas, em contrapartida, ele não deveria aumentar porque o consumo é dentro de casa, ele está laborando em casa. Então, são questões tormentosas que, se forem levantadas, o Poder Judiciário vai ter que se manifestar a respeito. O Vale Transporte é a mesma coisa. O Vale Transporte. Né? Tá, mas eu trocava o Vale Transporte para... Estou configurando, porque eu não faço isso. Eu trocava o Vale Transporte para poder comprar outra coisa. Eu não usava o Vale Transporte, mas descontava isso em alguma forma. Então tem N coisas que existiam, vícios já na sociedade, que eu acho que não vai acabar da noite para o dia. E para alguns vai ser perder mesmo. E também é interessante que o empregado, ele também ele vê vantagens também no home office, porque não existe mais não tem aquela pressão como dentro da empresa, existe uma flexibilidade. Então são novas modalidades que estão acontecendo e que não tem uma previsão. Outra pergunta que me
vem na cabeça? Você vê que são dúvidas. Eu, por muito tempo, fui diretor aí, né, de empresa, e eu passava por essas coisas todas, e a gente vai se adaptando, né? Uma delas é o primeiro emprego. Primeiro emprego é uma situação tão delicada que a gente, às vezes, aí vem o Ministério do Trabalho e fala assim, ah, mas você tem 100 funcionários, você tem que ter tantas vagas do primeiro emprego. Você tem que ter tantas vagas para deficiente. Você tem aquilo vinha assim, você falava, tá, mas onde? Imagina você, no serviço de saúde, você ter que achar uma exclusividade para esse tipo de coisa, de operação. Como é que você vai botar uma pessoa com certa deficiência para atender um outro que também, por algum momento, vai estar deficiente precisando? Então, são regras que que eu sempre brinquei com advogado, um colega seu de profissão, eu falava assim para ele, mas olha essa lei. Aqui fala assim, serviço de saúde não pode contratar menor de 18 anos. Aí fala que eu tenho que ter aprendiz. Me fala como. Exatamente. Né? Aonde eu coloco dentro daquele... Se eu pôr aqui, eu ferro aqui. Se eu não cumprir a legislação... De que maneira eu atendo isso? Mas o Ministério do Trabalho pediu. Não, eu sei, mas você tem que argumentar com ele. Qual das leis eu vou ferir? Sim. Porque se eu ficar aqui, esse outro vai vir e falar assim, olha, você infringiu uma lei. Em que momento elas vão se chocar? Porque uma hora eu vou ser cobrado por isso. Por isso que é muito interessante existir sempre um contato com o Ministério Público do Trabalho. Ter uma boa relação. Algumas situações você pode buscar auxílio do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e solucionar, fazer um acordo. Lógico que isso que você mencionou é muito específico, mas existem outros olhares, outras possibilidades que muitas vezes o empresário ele desconhece. Desconhece, é verdade. Na maior parte das vezes a gente desconhece mesmo. É impressionante como as leis mudam muito rápidas. E outras, não é que a gente não aprende em lugar nenhum. A lei ela demora para alterar. O que eu acho fantástico no direito é a jurisprudência, é o entendimento dos juízes sobre um determinado fato. Isso é muito dinâmico. Né? Não só na área do trabalho, mas no direito como um todo, ele é muito, muito dinâmico. Basta ver agora, é inocente ou não é? É complicado. Se for seguir ao pé da letra, porque foi, de certa forma, arquivado, né? Sim. Se for seguir ao pé da letra, Agora, se você for falar assim, mas ele não quer dizer que foi, vai voltar o processo. Ah, então não foi. Por isso que existe sempre aquela fala que muitos não compreendem quando o advogado responde. Depende. Depende do ângulo que você está vendo, depende das pessoas envolvidas, depende do direito que você está analisando, da circunstância. Então é um conjunto de fatores que alteram. Mas você sabe que aproveitando a deixa, o Joaquim Barbosa deu uma explicação maravilhosa. Aí quando vem uma explicação assim, porque ele usou uma linguagem simples, e aí quando você entende, você fala assim, não, tá certo, enquanto não tiver outro julgamento, ele está inocentado mesmo, ele não está errado. Faz parte do processo. A gente pode questionar tudo, mas é a lei. Uma das coisas que a gente aprende logo no começo é que direito e moral são coisas diferentes. Né? Direito é a norma posta e pronto, é a lei. E a gente tem que cumprir a lei. E se fala que foi, acabou. Nós temos. E eu acho que é isso que falta para o empresário. Essa interpretação cega da lei. A gente sempre tem aquela pessoa, não são todos, mas existe sempre aquela pessoa que fala, espertinha, que fala assim, mas a lei diz isso, mas se você fizer assim, 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 assado,
Infelizmente, esse pensamento, ele é uma grande armadilha. Ele é uma grande armadilha. E aí deixa o empresário na dúvida, porque é um atalho que você deu para a pessoa. Esse atalho vai custar caro um dia, mas a pessoa aceita. Eu já vi muitos empresários quebrarem a cara com coisas assim, tipo, olha, você, por 750 metros quadrados, você só precisa do CLB, não precisa do AVCB. Se for 751, você precisa do AVCB. Ah, é? Tá. Aí ele vai para o arquiteto. Arquiteto, quanto que tem na planta aí? 753. Tira 3, por favor. Não é isso. Isso não é muito inteligente, porque lá na frente, em algum momento, pode ser que o indivíduo ele tenha a sorte, ele não seja pego. Mas isso é uma possibilidade real e concreta. E se acontecer? E se eu tiver que ser responsabilizado por essa situação? A previsão, no planejamento, você verifica se é possível ou não e mantém a sua decisão final. Burlar sai mais caro. Eu também acho. Hoje eu sei. Eu realmente entendo que... E eu faço esse convite, por isso que eu venho, eu já trouxe aqui o Ferrari, agora você. Acho que quem está nos assistindo merece mais informações sobre o jurídico, porque a gente vê muito jurídico em época de eleição, a gente vê muito jurista quando alguém importante vai preso, mas a gente às vezes não tem esse apoio, essas informações de o quanto o jurídico pode contribuir com o dia a dia da empresa. Não, é essencial. Da vida, né? É essencial. Primordial. Porque vocês conseguem, assim como a norma da qualidade, tem uma norma lá, e aí você cria um checklist. E aí, com base naquele checklist, você faz uma auditoria. Ó, atende ou não atende. Se a gente pegar a lei, porque a norma não deixa de ser uma lei. Sim. Se eu pegar uma lei e fizer um checklist, vai ajudar bastante a criar as auditorias e ver se aquele empresário corre ou não corre um risco desnecessário. Essa é a prática para o direito, para o futuro do direito do trabalho. São justamente as auditorias, os compliances, para verificar se o empresário ele está adequado ou não à norma. Melhor Sim. do que ele pagar lá na frente diante do Poder Judiciário. Porque que nós estamos falando, Helena, eu tenho uma preocupação que vem com a nova lei aí, essa LGPD, que está mexendo com muita empresa. Primeiro porque ele foi orientado por muita gente, foi orientado, é só fazer um termo, é só fazer não sei o quê, blá, e acha que aquilo vai resolve, não. Resolve. Mas os hábitos, os erros e os vícios que podem ser perigosos não se coíbe. Então, você sabe que o celular, o WhatsApp é uma ferramenta muito usual no trabalho, o Telegram, seja qual for, e às vezes você troca mensagem e ali está passando dados. Mas você acha que você está passando para alguém da sua confiança. Hoje ele é da sua confiança porque está trabalhando com você. Amanhã teve um problema, saiu, ele pega aquela bendita mensagem e vazou o LGPD, vazou um dado. Eu não vejo essa preocupação das empresas ainda com os meios eletrônicos. Eu vejo eles muito preocupados com a informação do site, com a informação entre as empresas, mas estão esquecendo da comunicação interna, que é um risco. Existe a necessidade de fazer uma adequação dentro do ambiente do trabalho com procedimentos, né? E deixar claro ao colaborador a responsabilidade e sempre verificar. Eu acho que a grande dificuldade do empresário é você cobrar do colaborador determinadas atitudes. Não tem esse cuidado permanente, constante de cobrança
do colaborador sobre as atitudes dentro dos parâmetros que ele implantou na empresa. Uhum. E aí fica muito vago. E aí acontece realmente impropriedades que vão colocá-lo num risco de receber uma multa. Na LGPD são altíssimas. Altíssimas. A gente tem visto e o quanto isso tem pegado empresas de surpresa, empresas grandes que a gente sempre teve como referência, passando por sufoco assim terríveis. Porque primeiro os hackers estão aproveitando, né? Os hackers entram, pegam aquilo e falam assim, olha, tá, agora ou você me paga ou eu divulgo. E como é que você vai falar? Como é que o hacker pegou isso? De que maneira? Então virou uma fábrica e eu tenho uma preocupação muito grande com o futuro de pequenas, porque as grandes a gente sempre acha uma saída, mas as pequenas, uma hora vai cair também e aí não vai ter saída, né? Tudo é possível com um planejamento. Existem colegas advogados que atuam nessa área e que podem fazer uma orientação adequada para que a empresa não corra esses riscos tão evidentes. É uma reestruturação, há uma necessidade de uma reestruturação. E o empresário precisa ter a consciência que ele precisa investir nisso. Helena, estamos chegando ao fim. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera, que ela é toda sua, e você passasse o que você sentir vontade de passar para eles. Ali você vai estar falando com eles, se você quiser passar o seu Instagram, a mídia social que você achar necessário, fique à vontade, porque agora é o seu pitch. Você vai fazer o seu pitch para o público. Eu agradeço o convite e amo o direito como um todo, gosto do direito do trabalho, principalmente para o empresário, porque ele precisa ser defendido, ele também tem uma fragilidade, apesar de ser muito cobrado pelo Poder Judiciário, mas existe muito desconhecimento e muitas vezes ele sofre por falta de planejamento, por falta de conhecimento e de uma orientação correta. Então, o mundo precisa dos empresários, precisa dessa dinâmica da economia, é uma parte essencial e nós temos o dever de dar condições para que ele permaneça no mercado, executando as atividades fins e gerando a economia, porque todos precisam trabalhar. Então, o colaborador ele precisa do empresário e o empresário precisa também ter bons colaboradores. Então, o direito do trabalho ele é uma oportunidade de fazer com que haja relações justas, equilibradas. Né? Então, isso eu considero como uma missão de vida. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que compartilhem, que curtam e principalmente que sigam o nosso canal para que continue chegando cada vez mais pessoas dando ideias e comentários maravilhosos como o da Helena. Até a próxima e fiquem com Deus. Transdução, um completo centro de diagnóstico avançado. Conta com moderna infraestrutura, oferece exames de ressonância magnética. Consulte agora mesmo. WhatsApp 11 96396 4898. Saiba mais. Transdução.com.br. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados.